Bom dia, primeiro ano. Bom dia, 1001, 1002. Bom dia, galera. Bom dia, meninos e meninas. Mais uma vez, nosso encontro virtual daqui a pouco. Vamos falar sobre formações vegetais. Vamos finalizar o segundo capítulo, né? Nós começamos a falar sobre a biosfera, esfera da vida, vida no ambiente da atmosfera, vida no ambiente da hidrosfera e da litosfera ou crosta terrestre, tá? E vimos que cada ser vivo, seja animal, vegetal, um fungo, uma bactéria, ele tem uma relação com o meio ambiente, ou o ambiente físico onde ele vive. E ele vai se adaptar a esse ambiente. Essa adaptação, ele mantém a vida e se reproduz. Então, esse conjunto formado pelos seres vivos, a sua interação com o ambiente físico, a gente dá o nome de ecossistema. Então, vamos lá. Conjunto formado por seres vivos, ecossistema. E é possível identificar particularidades de cada ecossistema. Essas particularidades, esses grandes ecossistemas, eles também vão se tornar um ambiente em que vamos encontrar esses seres vivos e seres abióticos, sendo um grande conjunto com particularidades, tipo vegetação característica, tipos de animais, fungos que nós só encontramos em determinadas regiões, vamos chamar de biomas. Então, qual é a diferença, professor, de ecossistema para biomas? Ecossistema é o conjunto de seres vivos que interagem entre si e com o ambiente físico. Quando esses seres vivos, esses seres abióticos, vão interagir, tendo suas particularidades, eles vão ser chamados de biomas, né? Falamos sobre dois, falamos do bioma do Cerrado, que é chamado assim aqui no Brasil, e falamos do bioma savana, que é chamado, os mesmos seres vivos, tipo de vegetação muito parecida, clima parecido, porque é um ambiente tropical, e aí ele só troca a nomenclatura, ok? Vamos relembrar disso, corrigindo os exercícios. E falamos da adaptação, coloquei vários vídeos mostrando para vocês como é que é a adaptação. Eu chamo de hidrófilas, quando elas conseguem se adaptar em ambiente aquático. Cheguei até a falar do nosso manguezal, falei da Vitória Régia. Falei das higrófilas, quando elas se adaptam a grandes umidades. Falei da mesófila, quando ela se adapta a uma vegetação seca e chuvosa, como a savana, como o cerrado, no clima tropical. Falamos da xerófita, aquela que se adapta a pouca umidade, onde ela não irá apresentar folhas e sim espinhos. Falamos das adaptações. E essas adaptações a gente chama de, na geografia, a gente estuda como domínio morfoclimático. O que seria esse domínio morfoclimático? É a identificação, é a junção de cada vegetação espalhada pelos seus ambientes físicos da Terra, né? Então, quanto mais albedo, quer dizer, quanto mais quantidade de luz refletida, ou calor, ou iluminação solar, né? Albedo significa isso, na superfície terrestre, mais variações e mais vegetações com grandes quantidades irá se adaptar. Por isso que eu falei no nosso encontro passado que a vegetação ela se adapta muito bem a cada ambiente, principalmente começando com a latitude. Por isso que ela interfere no clima, tá? Então, quanto mais albedo e quanto mais evaporação, quanto mais quantidade de luz e quanto mais água, mais interações, mais tipos de vegetações nós iremos encontrar. E aí falamos um pouquinho sobre a latitude e a presença de vegetações. Pensando na linha do Equador, a gente falamos das florestas tropicais e falamos das florestas equatorial, a nossa floresta amazônica, tá? Afastando um pouquinho, floresta temperada, floresta vegetação mediterrânea, tá?
Falamos um pouquinho da vegetação da taiga, da conífera, já chegando para regiões mais frias. Falamos um pouquinho da tundra, quando a gente chega na região polar. Então, pensando em cada tipo de floresta, cada adaptação dessa vegetação, nós vamos pensar também como se adaptar a esse ambiente. Nós, seres humanos, precisamos interagir com o meio ambiente, precisamos preservá-lo, mas ao mesmo tempo precisamos do desenvolvimento sustentável. A gente precisa sobreviver, né? Cheguei até a comentar com vocês sobre o reflorestamento que ocorre hoje, né? Um pouco de enganação. Eles fazem por silvicultura, ou eles colocam só pinheiro, ou eles colocam só eucalipto, e isso tem um cunho econômico para essa atividade, né, que pode parecer que seja esse reflorestamento, uma compensação para o meio ambiente, mas na realidade o empresário está ali fazendo uma compensação para que ele possa retirar aquela vegetação ali, retirar aquelas árvores e depois ganhar dinheiro com isso. Pensamos também, gente, nos tipos de vegetações se adaptando ao solo. Por isso que a gente fala de mudanças climáticas. Quando a gente quebra esse ciclo hidrológico, quando a gente quebra o ciclo abiótico, a biodiversidade ela vai se acabar. As ações antrópicas sempre serão os principais meios de você devastar as vegetações. Aí a gente começa a pensar, né? Lembra que eu falei com vocês? Num nomezinho curto, mata ciliar. O que seria essa mata ciliar? É um exemplo de cobertura vegetal, né? Tipos de vegetações que vai margeando o rio. Tá? É muito importante que a gente vai perceber que a vegetação da mata ciliar, ela vai alimentar, ela vai não deixar acontecer o desmoronamento no entorno do rio. Então a gente não vai ter, se a gente não tirar as matas ciliares, a gente vai alimentar, fazer com que aquele rio ali, ele não seque, ok? Então a mata ciliar é muito importante para nós. E aí, ao mesmo tempo, conforme eu for corrigindo os exercícios, a gente começa a relembrar os conceitos que eu falei, e aí a gente tira as dúvidas, ok? Primeiro ano, tamo junto. Daqui a pouco, nosso encontro ao vivo.